O Banco do Brasil anunciou dividendos, anunciou o cronograma de dividendos para 2024 e mudança no payout, além do resultado do quarto trimestre de 2023. Vamos então começar com o anúncio de dividendos agora. A gente já sabia que seria anunciado hoje. Agora está aqui o valor dos anúncios, a data de pagamento será dia 29/2, a data com dia 21/2. Vamos ver como que dá isso aqui bonitinho, tá? O yield. Então, quem tiver as ações do Banco do Brasil dia 21/2 receberá os dividendos dia 29/2, 75 centavos já líquido de IR, dando então 1,28 de yield de uma só vez. E agora falando então dos próximos anúncios de dividendos, a empresa já também mudou aqui o payout do ano de exercício 2024, foi de 40% para 45%, ou seja, uma fatia maior do lucro vai ser destinada aos dividendos, os dividendos vão aumentar, voltam à casa dos 2 dígitos, a gente já vai calcular, tá? Então, os anúncios estão aqui, as datas de anúncio, você pode ver que são 4 anúncios, então, por ano, né? Vai ter aqui, ó, 2 anúncios em fevereiro, 2 anúncios em maio, 2 anúncios aqui no mês 8 e 2 anúncios no mês 11, no mês de novembro, né? Então são 8 anúncios de dividendos, mas na verdade 4 meses aqui de anúncios, né? Então, antes da gente partir lá para os cálculos do dividendo, vamos ver o que o banco reportou e o que ele deve fazer, então, em 2024. A gente começa, então, com o resultado aqui do ano. Temos a margem financeira subindo, mas quando a gente chega na margem financeira líquida, ajustada pelas provisões, aí o negócio diminuiu, acabou diminuindo 2,3% por conta das provisões. Então, a inadimplência aqui deu uma subida no Banco do Brasil. Despesas administrativas também deram uma subida de 3,6 aqui, enquanto nós tivemos aqui o lucro líquido ajustado, então chegando a 8,8, subindo 5,5 aqui no trimestre a trimestre, e no ano aí subindo então 3%. E em relação às expectativas do mercado sobre o Banco do Brasil, nós tínhamos aqui a previsão da XP, por exemplo, com um lucro de 8,819, ela fez 8,862. Então, foi 0,4% acima, sem grandes surpresas, mas ali os números foram bacanas. A questão é a provisão, a gente tem que ver o que tem por detrás daquela provisão, né? Enfim, o lucro, então, analisado agora, chega, então, a um PL de 4,7 aqui o Banco do Brasil, um PL bem bacana nesse momento. E quando a gente observa que estão aqui mais detalhes da margem, podemos ver que a margem com o cliente caiu um pouco em relação ao trimestre anterior, mas está acima aqui em relação ao mesmo trimestre do ano passado, né? Enquanto a margem a mercado continua a aumentar com essa questão aí da taxa Selic caindo, deve continuar então a melhorar aqui os valores da margem a mercado. Um detalhe é que a gente percebe que o spread global do banco aumentou para 5,3, você está conseguindo tirar mais spread aqui dos empréstimos, mas o spread ajustado ao risco diminuiu 0,1%, foi para 3,2%, ou seja, dá a entender então que o banco aqui está tomando um pouco mais de risco neste momento, que pode ser perigoso, vamos ficar atentos, mas até o momento aí o banco está indo muito bem. Vamos continuar vendo então os detalhes, a gente tem aqui as provisões, então, que deram esse salto aqui, né, significativo, e aí a gente tem, ó, aqui, ó, foi para 10 bilhões, é muita provisão, né, ainda mais para o Banco do Brasil, um crescimento de 3,6%, ele justifica que nesse trimestre houve agravamento de risco de crédito no segmento de empresas que demandaram aumento de provisão. Então a gente tem que ficar atento aqui, tivemos uma inadimplência já levando a números muito altos aqui na provisão do Banco do Brasil. Quando damos uma observada aqui na carteira de crédito ampliada, ela segue crescendo, porém está aqui um pouco controlado esse crescimento exatamente para não tomar risco demais. Então o banco sim, ele segue aqui tomando essa cautela, aparentemente até porque a carteira que mais cresceu foi a agro, que vem sendo a mais segura. Temos aqui então pessoa física crescendo um pouquinho e pessoa jurídica, onde tivemos ali um agravamento nesse trimestre, crescendo aqui um pouco mais. Mas é destacar que é um pouco que normal, vamos dizer, isso acontecer. Primeiro vem na inadimplência batendo mais nas pessoas físicas e depois começa a respingar aqui nas empresas. Mas isso não quer dizer que vai sair do controle. Se o banco fizer um trabalho bem feito, isso aqui vai ser algo pontual, né? E quando a gente vê as despesas administrativas de eficiência, temos que ver que o banco ele vinha reduzindo bastante os custos e agora ele começa a aumentar em 2023. Isso não necessariamente é ruim, porque o banco está investindo em questões como, por exemplo, investimentos em infraestrutura e TI, novos profissionais. Esse novo momento dos bancos exige novos tipos de profissionais, novos investimentos em tecnologia. É normal,
mas precisa tomar controle. Esse crescimento ficou dentro do guidance, então a gente não tem muito o que reclamar, mas vamos ficar atento. Esse crescimento aqui, na minha opinião, poderia ter sido um pouco mais suave, né? Mas enfim, o banco aqui justifica que ele é ótimo, né? Ele se auto-justifica como ele é tão bom na concessão de crédito, principalmente ali no agro, né? Então, vamos ficar atento, mas assim, tá tranquilo por enquanto, mas vamos ver como é que vai ficar. Vamos dar uma olhada no guidance daqui a pouco para 2024, né? Enfim. Então, voltou ali a crescer a despesa um pouquinho mais forte, mas ainda dentro do guidance. Então, temos aqui a qualidade de crédito e a inadimplência fez essa carteira aqui continuar a subir. Então, mais uma vez, nós tivemos o índice de inadimplência subindo, enquanto aí a média de mercado está diminuindo um pouco. Então, assim, vamos ficar atento também, né? Como é que vai ficar essa inadimplência. O Banco do Brasil não deu aquela amostragem que a inadimplência ia ficar mais controlada. O fato é que a cobertura, o índice de cobertura ainda está bacana, né? O índice de cobertura ainda está bem acima aqui do normal. Então, temos aqui uma receita de prestação de serviço que também conseguiu aqui aumentar. Então, se por um lado aumentou a despesa, também aumentou a prestação de serviço, 4,6 aqui no ano, né? No trimestre deu uma aumentadinha de 0,9. Então, se ele aumentou a despesa, ele também acaba aumentando aqui a prestação de serviço, né? E quando a gente observa então as projeções para 2023, o banco aqui foi muito bem, ele bateu no guidance aqui na carteira de crédito, crescendo tudo dentro aqui do guidance, né? Enquanto na margem ele conseguiu ainda ser melhor, 27,4 acima do topo do guidance, mas por outro lado as provisões acabaram ficando acima, 30,5, e o topo do guidance era 27. Então ele surpreendeu um pouco aqui negativamente na questão da provisão, mas tudo bem porque ele compensou superando em outros pontos aqui e ficando dentro em vários outros. Receita de prestação de serviço cresceu 4,6 no limite aqui do guidance, e a despesa administrativa cresceu 7,5, o que está dentro do guidance, ainda diga de passagem, próximo do fundo aqui. Então foi dentro, foi ok, mas vamos ficar atento nos próximos. A gente já vai ver o próximo. Ele fez um lucro aqui então de 35,5 dentro aqui do guidance de 33 a 37. E vendo então as projeções para 2024 do Banco do Brasil, temos uma carteira de crédito que vai crescer bastante, de 8 a 12, crescendo em todas as frentes, pessoa física, empresas e agronegócio. Margem financeira crescendo de 7 a 11%, o que mostra aqui ó, um crescimento inferior, mas ainda assim um crescimento bacana, né? A provisão vai ser maior de 30 a 27, maior do que for ali previsto, né, no ano 2023. Eles previam de 23 a 27 e fizeram 30,5. Então você vê que realmente neste fim de ano a inadimplência tem incomodado o banco, deve fazer provisões fortes em 2024. Receita de prestação de serviço de 4 a 8, tá? E despesa administrativa de 6 a 10. E aí eu fico incomodado com esse range aqui até 10, pode ser muito aqui na minha visão, tá? Eu gostaria de números próximos de 6. Ele fez 7 e pouquinho ali, eu já falei para ficar de olho, estamos de olho aqui então. Para mim, se passar de 7 já começa a incomodar. Eu gostaria aqui do 6, tá? Enfim, vamos ficar de olho e temos aqui o lucro então ficando de 37 a 40, o que é um crescimento de lucro, um crescimento bacana. Com isso e com o payout maior do Banco do Brasil, nós podemos voltar à casa dos 2 dígitos no dividendo. Então, antes da gente falar ali dos dividendos, só lembrando que as provisões é um ponto de atenção. Se ficar nesse range, ok, porque os números estão crescendo. Então, com tudo crescendo, essa provisão mantendo-se aqui até um pouco abaixo do que ela fez ali em 2023, realmente vamos ter um belo de um crescimento. E um ponto de atenção aqui, principalmente pensando no longo prazo, é que eu gostaria de ver em algum momento o banco, né? Eu sei que é exigir muito, mas que ele conseguisse crescer a receita de prestação de serviço em linha com que ele cresce a despesa administrativa. Aí ficava perfeito. É muito difícil, receita de prestação de serviço tem uma pressão infinita aqui das fintechs, ao tempo que a despesa administrativa, os bancos já deram uma boa enxugada e agora toda essa questão de digitalização e tudo mais exigem custos que muitas vezes são profissionais, às vezes que são mais caros, né? Exige uma tecnologia também mais diferente. Então, assim, num mundo perfeito, eu gostaria de ver ele equilibrando aqui. Aí ia ser bacana pra caramba, né? Cresce aqui 6%, por isso que eu falei do 6% também, ó. Cresce 6% aqui e vem um 6% aqui, tava perfeito demais, né? Quem sabe aí em algum momento ele consegue. Considere se tornar membro do canal para você ter acesso a essa planilha de preço, teto e dividendos. E o Banco do Brasil já tinha colocado o dividendo, mas eu dei essa ajustadinha porque o payout mudou. O lucro não mudou tanto ali do que eu havia previsto, mas o payout mudou. Então, agora a minha previsão de dividendos para o Banco do Brasil para 2024 fica fácil. O banco ali já nos deu o guidance e eu vou
confiar ali que ele vai fazer próximo ali do meio. Então eu vou colocar um dividendo de R$ 6 por ação, dando então 10,25 de dividend yield para o Banco do Brasil em 2024. O ano exercício que se encerra, vamos lembrar, lá em fevereiro de 2025. Então, esse é o dividendo do Banco do Brasil para o próximo ano. Então, na minha visão, a narrativa do Banco do Brasil é aquela mesma que eu contei para vocês há pouco tempo, né, algumas semanas, que esse crescimento aceleradíssimo do Banco do Brasil ia continuar o crescimento em 2024, mas desacelerado. Então, vamos continuar vendo o lucro crescer, só que de forma mais devagarzinha agora, né, pelo cenário macroeconômico também. Então, a gente viu aqui em alguns momentos cotação subindo muito por conta que a cotação acaba seguindo lucro, e mais ainda quando tem um ruído ou macroeconômico ou político, porque é uma estatal e também banco, qualquer banco tem muita questão macroeconômica. Então, esses ruídos aí muitas vezes deu oportunidade assim muito bacana. Agora, como as coisas estão mais redondinhas, ele está subindo aí, né? Não está tão barato como estava antes, mas ainda vejo um desconto. Tanto que eu comprei mais um pouco do Banco do Brasil no fim do ano passado, mesmo estando muito acima do meu PM, por esperar exatamente esse crescimento aqui e um dividendo na casa dos 2 dígitos em 2024. Deixa o like no vídeo e comenta aí se você tem o Banco do Brasil, se você está comprando o Banco do Brasil ou está aí esperando de repente uma oportunidade que pode vir da macroeconomia ou de repente da política. Um abraço, até o próximo. Valeu!